E queridos, eu vou mostrar para vocês aqui uma aula, tá? Então eu vou gravar aqui, vocês vão escutar a minha voz e vão ver o que eu estou escrevendo, tá? Então vejam aqui, né, nessa tela inicial, então a nossa aula de hoje vai ser uma aula gravada, né? Hoje é dia 19, e eu vou fazer uma breve revisão sobre simbologia. Depois nós vamos entrar nos esquemas multifilar e unifilar, tá? Daí vamos rever um exercício e aqui vamos ver a diferença, né? Multifilar e unifilar, e por fim vamos fazer um exercício, tá? Bom, então vamos começar, gente. A simbologia. Vocês lembram que na aula retrasada, que nós tivemos em sala, a última aula, lembrando, foi no laboratório, né, de práticas. Então, na aula retrasada, nós vimos que as tomadas, elas são simbolizadas por triângulos. E as achuras nas tomadas, elas significam a diferença de altura, tá? Então, a achura significa diferença de altura. Diferença de altura. O que a gente tem aqui? A tomada baixa é essa sem achura, tá? Então, essa daqui é a baixa. Ela é localizada aproximadamente a 30 centímetros do piso acabado, tá? Então, a tomada baixa é aquela tomada que a gente tem no nosso quarto, ali do lado da cama, para carregar o celular. Enfim, são as tomadas localizadas 30 centímetros abaixo do piso, acima do piso acabado, tá? A tomada média é a meia achurada, é essa daqui, é a tomada média. Ela é localizada a 1,20 m a 1,30 m de altura, tá? Essas são as tradicionais tomadas da cozinha, né? São aquelas tomadas que a gente tem em cima da bancada numa meia altura. E o símbolo do triângulo totalmente achurado é o símbolo das nossas tomadas altas. Quais são as tomadas altas? As tomadas altas são as tomadas utilizadas para chuveiros, para ar-condicionado, para iluminação de emergência, enfim, para exaustores, né? Coifas, etc. As tomadas altas, elas variam de 2 metros até 2,30 m por aí, né? Dependendo se você tem uma tomada em cima da porta, geralmente é o caso das iluminações de emergência, ela não pode ter 2 metros, né? Porque as portas têm por si 2,10 metros, aí mais ali o batente, enfim. Então, ela fica localizada a 2,20 metros, 2,30 metros da porta. Assim como os chuveiros, né? Depende do padrão da família, se são pessoas mais altas, a gente coloca a 2,30 metros, se são pessoas mais baixas, coloca 2 metros e assim por diante. Enfim, né? Bom, visto as tomadas, queridos, vamos ver agora os interruptores. Como que a gente simboliza os interruptores? Os interruptores são simbolizados por círculos, certo? E os círculos, eles podem, da mesma forma que os triângulos, ter as achuras. Mas as achuras aqui nos interruptores, diferença de tipo, tá? Diferença de tipo. Por que de tipo? Porque os interruptores, eles tradicionalmente são instalados a 1,20 m de altura do piso acabado, né? Então, você não precisa indicar qual a altura do seu interruptor, a menos que você tenha interruptores não mecânicos, né? Interruptores especiais, por exemplo, que são as minuteiras, são aqueles interruptores de crepuscular, os sensores, enfim. Aí você, né, pode fazer uma indicação de forma diferente nesse interruptor. Depois, quando a gente estiver trabalhando com o projeto, a gente vê mais a fundo as diferenças de cada tipo de sensor, tá? Para não ficar muita informação agora, tá? Então, por enquanto, vamos nos ater que as tomadas achuradas significam diferenças de altura. E os interruptores, que são os círculos achurados, indicam que são interruptores diferentes. Na nossa aula
da semana passada, eu mostrei para vocês os tipos de interruptores lá no laboratório. Vocês lembram? A gente tem um interruptor simples, que tem 2 bornes, né? Então, esse daqui tem... Opa, aí. Esse daqui é o simples, ele tem 2 bornes. O paralelo tem 3 bornes e o intermediário tem 4 bornes. Então, esse daqui é um simples. Tá? Simples. Paralelo. E intermediário. Ok? Bom, professora, e na minha casa tem, por exemplo, na cozinha, tem um interruptor que no mesmo acessório tem 2 teclas. Como que eu simbolizo isso? O que é esse 2 teclas que eu estou falando? Você tem lá na sua casa, enfim, qualquer cômodo, tem um acessório onde aqui tem uma tecla e aqui tem outra tecla. Como que a gente simboliza isso? Porque, digamos que essa tecla aqui acende a lâmpada A. E essa outra tecla aqui acende a lâmpada B. E agora, qual é o símbolo que a gente pode usar para esse daqui? Bom, a gente pode utilizar o mesmo círculo, certo? Dividimos ele aqui a letra A e aqui a letra B. Porque é um interruptor simples, né? São 2 interruptores simples que estão associados. Esse daqui acende a lâmpada A e esse daqui acende a lâmpada B. Seria a mesma coisa do que eu ter um para a lâmpada A e outro para a lâmpada B, mas não tem por que eu colocar uma caixinha em cima da outra ou uma caixinha do lado da outra. A gente pode usar esses artifícios, né, esses acessórios de interruptores simples duplos ou triplos. E no caso de triplo, professora, e se eu tivesse mais uma lâmpada, né, se eu tivesse o caso de 3 lâmpadas? Bom, é o mesmo princípio. Como que a gente faz? Eu tenho um círculo agora do interruptor, porém, ele estará dividido em 3. Um para a lâmpada A, outra tecla para a lâmpada B e a terceira tecla que comanda a lâmpada C. Sem achura, porque são interruptores simples. Se a gente tem um mesmo acessório com interruptores paralelos, né, que o paralelo ele é totalmente achurado, né? Então, vamos achurar esse daqui. Então, imagina que eu tenho um interruptor paralelo que tem 2 teclas. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou indicar que aqui, deste lado, ele acende a lâmpada A e deste lado ele acende a lâmpada B, né? Então, aqui eu tenho, deixa eu só escrever para vocês, um interruptor paralelo duplo. Por que duplo? Porque no mesmo acessório ele tem uma tecla que comanda as lâmpadas A e a outra que comanda a lâmpada ou as lâmpadas B. Lembrando que o paralelo estará sempre associado a outro interruptor paralelo, né? Eles são sempre associados, tá? Eles são, eu não sei se eu já falei para vocês, mas nas próximas aulas, quando a gente for para o laboratório, instalar o interruptor paralelo, e vocês vão me ouvir falar muito que os interruptores paralelos, eles são como namorados, tá? Eles estão sempre abraçados, sempre juntos, então eles estão sempre ligados, né? Eles estão sempre associados. Não existe uma instalação de um interruptor paralelo sozinho. Eles são chamados paralelos porque eles estão sempre conectados paralelamente, ok? Na nossa próxima aula no laboratório de instalações elétricas, eu vou mostrar para vocês como fazemos esta instalação, tá, queridos? Bom, e este daqui, por sua vez, é um interruptor simples triplo, certo? Porque ele tem 3 teclas aqui mesmo, ó. 1, 2, 3 teclas. Esse daqui, queridos, é o caso das nossas salas de aula, certo? Infelizmente não estamos na sala, mas para o bem da saúde de todos, lembrem
aqui dentro da nossa sala nós temos 3 teclas. A primeira tecla comanda ali um grupo de lâmpadas bem da frente, perto do quadro. A segunda tecla comanda um grupo de lâmpadas no meio da sala. E a terceira tecla comanda um grupo de lâmpadas lá do fundão, certo? Então, temos aqui lâmpada A, lâmpada B e lâmpada C, né? Grupo de lâmpadas e uma tecla para cada grupo de lâmpadas. São todos interruptores simples associados. Por que simples? Porque aquelas lâmpadas, elas são acionadas de apenas um ponto, né? Então, o interruptor simples é isso. Quando a gente liga ou desliga a lâmpada de apenas um ponto. Por sua vez, temos aqui um interruptor simples duplo, certo? Por que ele é duplo? Porque dentro aqui, né, desse acessório nós temos 2 teclas, sendo que cada tecla comanda a sua lâmpada exclusiva. Muito bem. Então, lembrado isso, vamos ver agora uma coisa um pouquinho nova, tá? É sobre a simbologia de lâmpadas. Eu não expliquei exatamente para vocês, mas eu comentei que a lâmpada, ela precisa ter o símbolo da lâmpada, um círculo um pouco maior do que o do interruptor, tá? Deixa eu fazer um círculo mais bonitinho aqui. Aí, pronto. Então, esse daqui é o círculo que vai representar a nossa lâmpada. E aqui vamos ter um círculo para representar o nosso interruptor, certo? A lâmpada, queridos, vamos sempre dividir a lâmpada no meio e depois na vertical, tá? Esse é o símbolo tradicional da nossa lâmpada. E quais as informações que a gente vai colocar aqui? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui, vou colocar de outra cor, mas vai ficar sempre de preto, tá? Então, eu vou colocar de azul esse daqui, que representa o número do circuito, tá? Então, vou colocar aqui. Número do circuito. Ok? Ao lado, nós vamos colocar a letra nome da lâmpada. Por que a letra nome da lâmpada? Depois, quando for fazer o projeto, vocês vão ver que para identificar as teclas de comando e as lâmpadas, a gente coloca nome para as lâmpadas. Então, vamos chamar esta lâmpada de A e, por sua vez, o seu interruptor de comando também de A. Então, o interruptor A que comanda a lâmpada A. Então, aqui deste lado, temos o nome da lâmpada. Certo? Opa! Temos aqui o nome da lâmpada. E, por fim, na parte de baixo, vamos colocar a potência da lâmpada, tá? Então, vou colocar 100 watts, por exemplo. Potência da lâmpada, ok? Então, esta é a simbologia que vamos usar nos nossos projetos para as lâmpadas. Certo. Agora, vamos ver aqui o nosso esquema multifilar e o nosso esquema unifilar. Então, queridos, deem uma respirada e relembrem o que fizemos lá na aula passada no nosso laboratório de práticas, né? Quem quiser dar uma pausa no vídeo, dar uma respirada, tomar uma água, né? Procura lembrar o que a gente fez, como vocês fizeram para passar os fios, enfim. E vamos ver aqui. Vamos ver 2 esquemas de diagramas, né? Esquema ou diagrama, tanto faz. Alguns autores chamam de esquema, outros chamam de diagrama, mas refere-se à mesma coisa. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de esquemas multifilares e esquemas unifilares. O nome já diz tudo, queridos. Esse daqui é multi, ou seja, tem todos os fios representados. Esse daqui é uni, tá? Então, no esquema multifilar, a gente vai desenhar, ou seja, vamos traçar todos os fios. Enquanto que no esquema unifilar, vamos apenas vamos representá-los, tá? Como que a gente faz isso?
Vamos desenhar aqui, então, um quarto, né? Vamos desenhar aqui um quartinho lá da nossa casa, tá? Vamos ver aqui. Vou desenhar aqui. Um quarto, onde nós vamos ter aqui no centro a nossa lâmpada. E aqui o nosso interruptor, certo? E aqui vamos, né, o nosso... tá vindo lá do... Deixa eu fazer isso aqui. Tá vindo lá do, né, de outra caixa de passagem, enfim, tá vindo lá os nossos fios estão vindo aqui. E aí, daqui pra cá, temos os eletrodutos, tá? Então, esse daqui é a nossa lâmpada, o nosso interruptor e o eletroduto, ok? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Tá? Então, eu vou copiar pra cá. Aqui, ok. Tá, só lembrando rapidamente os nossos símbolos, tá? Então, temos que o símbolo do fase é este. O símbolo do neutro é azul claro, né? O neutro sempre azul claro é este. O símbolo do terra, que é o nosso fio verdinho, é este, é um T. E o símbolo do retorno, queridos, qual é o símbolo do retorno? Deixa eu pegar aqui um amarelo bem forte aqui, assim, ó, para fazer o retorno, tá? Então, este daqui é o retorno. O retorno é um meio fase, né? A gente chama de meio fase porque o retorno é aquele que permite a passagem ou não passagem da eletricidade, né? Aquele que passa pelo interruptor, é o fase que a gente controla se a eletricidade está passando ou não. Então, vamos fazer o esquema multifilar. Qual seria o esquema multifilar? Então, vamos imaginar agora aqui, ó, eu vou apagar esse eletroduto, tá? Vocês já sabem qual é o caminho dele, mas vamos passar aqui por dentro. Imaginem que os fios estão todos dentro do eletroduto, né? Vamos passar aqui dentro do eletroduto todos os nossos fios, como é o esquema que pede uma instalação, um diagrama multifilar, né? Um diagrama que mostra todos os fios, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos lembrar da nossa aula passada lá. Os fios estão vindo aqui por aqui, certo? Então, eu tenho aqui o meu fase, tá aqui. O meu terra também está aqui, apesar de que não estou usando ele, né? Vocês lembram que eu expliquei. E o meu neutro também está aqui. Eles estão todos vindo aqui dentro, tá? Dentro dessa caixa de passagem. Bom, vocês lembram que eu já comentei que a lâmpada, ela é acionada pelo interruptor, ou seja, precisamos passar o fio fase no interruptor, certo? Porque é ele que vai me dizer se passa ou se não passa a eletricidade. Então, esse daqui é o fio fase que está indo até o interruptor, ou seja, ele vem aqui, passa dentro da caixinha de passagem e vai lá no interruptor. O neutro ficou aqui na lâmpada. Vocês lembram que nós conectamos o neutro na lâmpada? Então, o neutro está conectado aqui, ó, na lâmpada, tá? O fase está conectado aqui no interruptor. E aí, o retorno, gente, que é aquele que nós fazemos a conexão entre o interruptor e a lâmpada, certo? Porque este retorno aqui é aquela fase que a gente escolhe se passa ou não passa a eletricidade. Porque se o interruptor está ligado, passa luz. Se não está ligado, não passa luz. Então, esse é o neutro, fase e retorno.
Este é um esquema multifilar. Faltou um R aqui no meu negócio. Multifilar. Tô bem. Vamos para o esquema unifilar. Então, como que é o esquema unifilar? O esquema unifilar nada mais é do que eu representar no meu projeto todos esses montes de fio aqui através desses símbolos aqui, ó, queridos. Desses símbolos aqui, ó. Então, no meu esquema multifilar, eu tenho todos os fios desenhados. No esquema unifilar, eu vou usar esses símbolos aqui para representar. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver agora. Neste eletroduto aqui, quais são os fios que eu tenho passando? Vamos olhar aqui do lado agora, ó, tá? Vamos olhar ali. O que que eu tenho? Eu tenho um condutor. Eu tenho um condutor neutro, certo? Que está passando... Opa! Ui, a cabeção. Eu tenho um condutor neutro, que o símbolo é esse. Já foi o neutro, né? Já foi o neutro. Eu tenho o terra, que também está aqui, apesar de não estarmos usando ele, ele está aqui para outros circuitos. E tenho também o fase, certo? Tenho retorno nesse eletroduto aqui? Alguém tá vendo algum retorno neste eletroduto? Não, certo? Então, vamos lá. Vamos por partes. Neste segundo eletroduto, ou seja, neste eletroduto aqui, o que que a gente tem passando? Eu tenho um fase, vocês estão vendo fase ali? Eu tenho fase, que é este fio aqui. E eu tenho também o meu retorno, certo? Tá aqui passando o meu retorno, que é este fiozinho aqui, ok? Então, agora temos representado aqui o meu esquema. Só um pouquinho, amores, que a minha princesinha chegou perto de mim. Eu tô fechada aqui. Mãe. Oi, amor. Hã? Mãe, está no quarto? A mãe tá trabalhando aqui no quarto, sim. Mamãe é pro, tá dando aula. Sim. Vai lá buscar a Sarinha lá. Vai lá fazer um ovo pra Sarinha. Tá com fome. Bom, então, queridos, voltando aqui com vocês. Ricardo. Esse é o nosso esquema, esquema multifilar e esquema unifilar. Os dois falam a mesma coisa, porém vamos utilizar apenas o unifilar, porque é como representamos nos nossos projetos, tá? Então, aqui tem um exercício que eu postei lá no Siga, eu também entreguei para vocês em mão, impresso, esse exercício. Porém, quem já perdeu pode pegar, tá lá no Siga postado lá, procurem lá. Depois nós vamos fazer ele, tá? Então, aqui eu trouxe ó, um desenho representando aquilo que a gente tem aqui, né? Então, deixa eu só colar lá pra gente poder comparar um com o outro, tá? Então, aqui nós temos os esquemas, né? Vou copiar esse aqui. Copiar. E vamos colar aqui, tá? Porque é exatamente o que a gente tem aqui, olha só, amores. Quando a gente vê o desenho do livro, parece um pouco complicado, mas percebam que é simples. Aqui nós temos, ó, fizemos, eles têm aqui o neutro, tá? O R, que ele chama de fase, e o P, que ele chama de proteção, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho vindo aqui para minha lâmpada, olha só. Para minha lâmpada está vindo o neutro, para o meu interruptor o fase, e aqui, ó, entre interruptor e lâmpada, o retorno. É a mesma coisa que nós temos ali embaixo. E aqui ao lado, no esquema unifilar, temos representado a mesma coisa, olha só, amores. Neutro, fase e terra. Aqui, o fase e o retorno, certo? Então, percebam que quando você olha isso nos livros parece um pouco complicado, mas não se assustem, é simples. É exatamente o que nós fizemos aqui no nosso desenho. Então, vamos fazer um exercício. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, juntos. O que que nós temos aqui? Vou riscando aqui para vocês verem, depois eu apago, tá? O que que nós temos? Nós temos aqui um quadro de distribuição que tá vindo, né, subterrâneo, ó, estão vendo? Tá vindo subterrâneo, tá vindo pra cá.
E aí ele está vindo com os circuitos para as lâmpadas, tá? Tá vindo aqui para o interruptor, ok? E também temos aqui uma tomada de forma subterrânea, certo? Então, vamos fazer um esquema unifilar deste circuito aqui, ó, que também vem para cá, tá? Vamos fazer essa representação. Então, eu vou apagar tudo, conforme eu falei, vou apagar tudo isso aqui e vamos fazer, tá? Então, vamos começar. Vamos começar pelo circuito das tomadas, que é mais simples. Eu vou pegar uma cor vermelha aqui para representar todos os fios, mas vocês sabem que é apenas uma questão de representação. Então, vejam que aqui, ó, está vindo, ó, o neutro, o fase e o terra, lá da rua, certo? Lá da minha alimentação. Tá vindo, entrando aqui dentro da minha casa, certo? Bom, então, aqui, para as tomadas, o que que a gente tem? Eu tenho fase, neutro e terra, certo? Então, veio aqui para essa tomada, continuou aqui vindo fase, neutro e terra, continuou vindo aqui para essa tomada, e para alimentar a última tomada também temos neutro, fase e terra, né? Fase, neutro e terra, na verdade. Muito bem, está feita a representação do circuito das tomadas, viram só como é simples? Vamos fazer o da iluminação agora, tá? Então, aqui nós temos aqui da iluminação, vindo aqui para cima, a fase e o neutro. Eu não vou colocar o terra aqui nesse caso, tá? Porque não estaremos utilizando o terra para este circuito. Aí, o que que temos? Até a lâmpada, qual é o fio que vai até a nossa lâmpada? Vai o neutro, certo? Então, vamos deixar aqui o neutro. O neutro conectou aqui na nossa lâmpada, ó, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o neutro está aqui, ó, já viemos com o neutro daqui, ele passa por aqui, depois passa por aqui. E agora, vamos levar o fase primeiro ao nosso interruptor. Então, o fase está passando aqui, vai passar por aqui também o fase, vai passar por aqui e vai passar por aqui, certo? Está passando por ali o nosso fase. E o retorno, gente, o retorno sai do interruptor e vai até a lâmpada. Então, o retorno está passando aqui, né? E aqui também. E é isso, queridos, está resolvido aí o nosso circuito, tá? E esta parte aqui não tem necessidade, né? Não sei por que tá aqui nesse desenho, mas enfim. Está aí feita a representação unifilar, né? Dos nossos circuitos, tanto de iluminação quanto o de tomada, certo? Agora, voltando aqui nesse exercício, o que esse exercício pede? Esse exercício pede para a gente colocar as simbologias, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro, colocar uma lâmpada no teto, um interruptor simples, uma tomada média dupla e uma tomada simples. Então, façam as simbologias aqui, desse daqui também e deste daqui também, tá? Depois, eu vou vir aqui com vocês e vou fazer mais tarde, depois que a gente vê, né, como se faz a instalação dos paralelos e a instalação dos interruptores, como que a gente vai fazer para passar esses fios, ou seja, fazer os diagramas multifilares e compreender como faz o traçado do unifilar. Ok, queridos? Então, é isso por hoje. Façam esse exercício aqui, façam da simbologia, façam o traçado ali, né, do esquema multifilar e depois do unifilar, a representação. E assim que possível, eu volto com vocês para fazermos mais alguns exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, postem lá no Siga, criem fórum para a gente discutir as dúvidas, enfim, tá? Estamos todos estudando em casa, vocês não estão sozinhos, ok? Beijo para vocês e até!